Olá! Faz um tempo que o SPED virou assunto corriqueiro nas empresas brasileiras. O projeto que começou com a nota fiscal eletrônica ganhou um novo fôlego com a parte fiscal e contábil, que entra em operação esse ano. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos hoje Roberto Dias Duarte, autor do livro sobre SPED, Big Brother Fiscal e diretor de alianças da Mastermac. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Eu queria saber dos prazos. Muita gente questiona se o SPED vai entrar nos prazos e que prazos são esses. Como o processo está andando na esfera do fisco? Bom, o SPED a gente tem que subdividir os três projetos, né? Nota fiscal eletrônica, SPED contábil e fiscal. A nota fiscal eletrônica já está em funcionamento, nós já temos uma série de empresas, uma quantidade muito grande de empresas emitindo nota fiscal eletrônica e até o final do ano 80% da arrecadação de ICMS do Brasil será feita através de nota fiscal eletrônica. No que diz respeito ao SPED contábil, nesse ano ainda poucas empresas, algo em torno de 10, 12 mil empresas, serão obrigadas a entregar o SPED contábil. E o ano que vem, algo em torno de 200 mil empresas. No que diz respeito ao SPED fiscal, são 30 mil estabelecimentos ou 15 mil empresas que entregarão o SPED fiscal este ano. Ano que vem, não. Ano que vem o calendário, a previsão é de que esse número se aumente significativamente. Porque no fim, a Receita Federal acabou adiando os prazos de entrega do SPED fiscal, especificamente por conta de uma falta de consultoria. Como é que anda esse processo nas empresas? Na realidade, o SPED demanda um esforço de uso de tecnologia muito grande, mas demanda muito mais o esforço humano, de conhecimento, de implantação, configuração de sistemas de segurança da informação. E o que tem acontecido é que as empresas grandes estão absorvendo esse contingente de pessoas, né, esses consultores, esses especialistas todos no SPED, e as empresas médias e pequenas estão ficando meio desamparadas. São pouquíssimas as empresas no Brasil que fornecem serviços e tecnologia para pequenas empresas. E querendo ou não, o SPED vai atingir todas as empresas num prazo mais longo de tempo. Como é que isso afeta as rotinas e a mão de obra das companhias para lidar com esse novo processo, com essa nova forma tecnológica? Essa pergunta é muito interessante, porque, de fato, a gente vive uma transição muito forte entre uma era industrial para uma era onde o conhecimento é o principal fator de geração de riqueza. Então, as atividades manuais, as atividades de digitação, conferência de documentos, enfim, atividades muito típicas da área industrial, tendem a diminuir significativamente. Por outro lado, atividades de análise, de auditoria, de planejamento tributário, de uso da gestão, da tecnologia de gestão para obter diferenciais competitivos, tende a aumentar significativamente. E a gente vê que a gente não tem, de fato, profissionais preparados para isso. Os estudantes mesmo, nas instituições de ensino de administração, contabilidade, tecnologia, não estão muito focados ainda nessas questões de usar realmente as habilidades de análise para obter diferenciais competitivos, né? E isso pode ser um fator crítico no futuro, sim. Porque no fim das contas acaba sobrando um pouco mais de tempo, né? O processo se torna mais automatizado, sobra tempo para a equipe planejar mesmo a contabilidade, a administração, e isso reflete em ganhos de gestão. Certamente. E na realidade, a conferência e digitação de documentos tende a diminuir muito significativamente. Só que antes de entregar os livros fiscais, as notas fiscais eletrônicas ao fisco, há que se fazer um trabalho de análise, né? A entrada de dados já tem que estar correta. O planejamento tributário já tem que ter sido executado. A revisão de processos logísticos à luz desse business to business, né, fiscal que a gente vai viver, enfim, de uma troca eletrônica de informações entre as empresas, entre clientes, fornecedores, contadores, fisco. Isso tudo tem que ser repensado, temos que ter pessoal para pensar nesses processos novos, em ter mais ganhos de competitividade, porque a competitividade fiscal que algumas empresas têm hoje não terão no futuro. Ou seja,
a sonegação tende a se reduzir drasticamente, né, no Brasil. Como é que uma pequena empresa pode se preparar para o SPED? Porque tem muitos mitos rolando no mercado. Que mitos são esses? Como as empresas podem se preparar, as pequenas especificamente? Exatamente. Diariamente a gente percebe algumas verdades que não são verdades, né, sendo divulgadas, seja na internet, seja na imprensa, seja em reuniões e palestras. Mas começaram a surgir mitos do tipo: o plano de contas referencial é obrigatório. Não é verdade. Esse ano ele é opcional ainda e não há nenhum tipo de problema em se entregar ao SPED contábil sem o plano de contas referencial. Outro mito, esse é um dos mais fortes, a nota fiscal eletrônica não atingirá empresas optantes do Simples Nacional. Isso é uma coisa que não tem nem de onde tirar essa informação, não sei nem como que ela surgiu. Outro mito, só podemos gerar o SPED contábil e o SPED fiscal a partir do próprio ERP das empresas. Isso também não é verdade. Empresas pequenas e médias têm serviços de contabilidade terceirizados. Então, os contadores podem sim gerar o SPED contábil e SPED fiscal das empresas que eles prestam serviços. E esses mitos acabam conturbando mais a situação, conturbando mais o processo, que não é um processo fácil, mas esses mitos acabam, enfim, criando mais problema do que solução para as empresas. Além da questão fiscal e contábil e da nota fiscal eletrônica, o SPED ele traz no seu guarda-chuva mais outras normas. Que normas são essas e em que passo elas entrarão em vigor? Ainda não existe um cronograma oficial sobre os novos passos do SPED, mas a gente já sabe que o conhecimento de transporte eletrônico já está em teste no Rio Grande do Sul e São Paulo. O LALUR eletrônico, o Livro de Apuração do Imposto de Renda de Lucro Real das Empresas, provavelmente será implantado já no ano que vem. O SPED trabalhista e previdenciário, a gente não sabe ainda se será implantado no ano que vem ou no próximo, mas é fato que ele já está em planejamento. A própria nota fiscal eletrônica já se fala, já temos notícias de projetos de nota fiscal eletrônica de segunda geração. Enquanto tem muita gente achando que nota fiscal eletrônica não vai pegar, nós já temos aí mais de 150 milhões de notas emitidas no Brasil, mais de 2 trilhões de reais em volume de financeiro emitido através de nota fiscal eletrônica no Brasil, e as autoridades fiscais já estão pensando, já estão testando um modelo de nota fiscal eletrônica de segunda geração, que inclui o uso de tecnologia RFID para rastrear a carga, né? Então, assim, por um lado tem muita gente preocupada com os mitos, com as coisas, mas por outro lado o fisco está andando, né? E esse movimento força um pouco as empresas a também se informatizarem, também procurarem profissionais mais preparados e capacitados. E não se vê uma oferta focada para toda essa gama de necessidades? Como é que isso se dá? É um esforço que tem que partir da própria empresa, formatar, porque tem questões de armazenamento, tem questões de software, aí você engloba link de comunicação com a Receita. Como é que é isso? Na realidade, a gente tem mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas, né? E a oferta de soluções que compõem esse projeto do SPED ainda está muito focada em empresas grandes. Soluções de armazenagem de documentos eletrônicos, soluções de segurança, soluções de comunicação, de sistemas de gestão. E as pequenas empresas estão sendo atendidas por poucos fornecedores, né? E na realidade não há uma oferta estruturada ainda de todos os serviços que a pequena empresa precisa. Em especial, os serviços de capacitação. Em especial, os serviços de preparação do empresário e dos seus funcionários para se adequarem a essa nova realidade. Contudo, o uso da tecnologia da informação vai levar as pequenas empresas a um patamar diferente de competitividade. Obviamente, não são todas que vão conseguir chegar nesse patamar. Vai acontecer mais ou menos igual aconteceu na queda da inflação. Algumas deixaram de existir, porque não tiveram competitividade gerencial mesmo para se adaptar à nova realidade. E as pequenas empresas, enfim,
esse mercado está aberto. Está se abrindo uma janela de oportunidade muito grande para fornecedores de serviços tecnológicos, de consultoria, de auditoria, de planejamento tributário, para atender a essas pequenas empresas brasileiras. Perfeito. Roberto, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Eu sou Felipe Dreher para o ITWeb.